E o JC desta segunda-feira começa com um debate que ganha cada vez mais força aqui no estado. Após a morte ontem de mais um corredor, um atleta, inclusive experiente, que participava de uma prova de 21 quilômetros na capital, o tema segurança nas corridas de rua voltou ao centro das discussões. E com o aumento no número de provas e as ocorrências recentes em competições, cresce também o alerta para pontos essenciais: avaliação médica, hidratação adequada e treinos planejados antes de encarar qualquer distância, especialmente as mais longas. E afinal, o que os corredores precisam saber e fazer antes de uma largada? O repórter João Tiago está com um especialista que vai explicar os cuidados fundamentais para quem pratica corrida, principalmente de forma amadora. Não é isso, João? Boa noite para você. Muito boa noite, Simon. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Correio. Pois é, o que aconteceu ontem com o José da Silva Nogueira Neto, de 48 anos, é algo que choca a todos. Um atleta experiente, que conhecia já o trajeto, era um corredor daqui da cidade de João Pessoa e já tinha feito inclusive provas muito mais longas do que a prova de 21 quilômetros que ele estava fazendo ontem, uma meia maratona. No entanto, faltando apenas 100 metros para chegar ao destino final, para chegar ao final da corrida, ele acabou tendo um mal súbito e acabou morrendo na própria pista. Ele acabou sofrendo com isso. De acordo com o Instituto de Perícia Científica, que realizou a autópsia, a necrópsia do corpo do José da Silva, ele sofria de uma cardiomiopatia hipertrófica concêntrica e já tinha tido infartos miocárdicos prévios. O que isso quer dizer? Em algumas partes do coração dele, as veias eram um pouco mais grossas do que deveriam ser, o que acabou tornando o coração em algumas partes um pouco mais rígido e prejudicando aí a circulação dele. Naqueles últimos 100 metros que ele precisaria do coração, infelizmente, o coração não acompanhou. Para falar um pouquinho sobre o que é necessário fazer para evitar esse tipo de problema, levando em consideração que nós temos em João Pessoa mais de 70 provas de velocidade e de pedestrianismo na cidade de João Pessoa no ano de 2025, e levando em consideração aquela estatística que eu apresentei no começo, que pelo menos 1 em cada 100 atletas amadores apresenta algum problema de coração misterioso, silencioso, que não sabe, está aqui para conversar com a gente o Dr. Valério Vasconcelos. Ele é cardiologista, pesquisador, autor do livro Coração de Atleta, especialista nessa área de atletismo e cardiologia. Doutor, uma tragédia que a gente teve ontem, que se une a outras 3 tragédias que nós tivemos nos últimos meses, né? Desde 2024 nós temos visto atletas morrendo nas corridas em João Pessoa. Por que isso está acontecendo, doutor? Por que a gente está vendo tantos atletas, infelizmente, morrendo nessa situação na pista? Fazendo aquilo que eles mais amam, né? Bom, boa noite. Primeiro eu gostaria de me solidarizar com os familiares e amigos do pessoal e dizer o seguinte, que cada vez mais as pessoas têm buscado mudança do estilo de vida, quer dizer, melhorar a qualidade de vida, diminuir fatores de risco para as doenças cardiovasculares, e as corridas, elas ajudam muito nisso. Mas é importante que as pessoas também saibam que antes de iniciar, e também mesmo quem já está praticando, que elas procurem também ter sua avaliação e sua liberação pré-participação. Porque, como você colocou, quer dizer, 1% dos atletas amadores, eles têm a doença cardíaca silenciosa, eles não sabem que tem a doença no coração. E muitas vezes durante uma prova, durante uma competição, principalmente se o clima estiver muito quente, principalmente se a pessoa às vezes desidratar um pouquinho, ou até mesmo no final da corrida, quando acontece aquilo que se chama o sprint, quando a pessoa tenta dar um pouco mais de si para tentar terminar a prova, aquilo funciona como um gatilho e desencadeia uma arritmia cardíaca e logo em seguida parada cardíaca e morte. O que a gente pode fazer então é a prevenção, o cuidado anterior a essa corrida. De que forma que isso se faz, doutor? Então, o cuidado é, primeiro, o atleta ele deve se educar no sentido de se conhecer, conhecer os seus limites. Depois, ele precisa reconhecer
quando não dá para ir à prova, mas ou até mesmo tem algum sintoma que o impede de continuar. Sintomas como, por exemplo, dor no peito, sensação de batedeira no peito, sensação de mal-estar, de fadiga extrema, de tontura, de que vai desmaiar. Então ele tem que pedir ajuda e tem que parar a prova. Isso é muito importante. Isso é importante que seja educado, no sentido que nem sempre você vai estar pronto para aquela prova. Pode ter algum momento da sua vida que você não está tão preparado, ou até mesmo você teve uma situação de estresse durante a semana, muito trabalho, muita preocupação. Então, naquela prova em si, você pode não estar tão bem preparado. Então, você tem que reconhecer que não deve ir além e pedir ajuda se necessário. Além de, claro, sempre procurar estar em dia com os seus exames, dependendo muitas vezes de cada faixa etária. Quer dizer, uma pessoa de 30 anos precisa de alguns exames, uma pessoa de 40 anos tem exames específicos para aquela faixa etária, uma pessoa de 70 anos tem outros exames mais específicos para aquela faixa etária. Então, cada pessoa existe uma individualização de protocolos onde você consiga tentar detectar se existe alguma doença que muitas vezes é inaparente e que só vai ser desencadeada durante uma prova como essa que aconteceu. Dr. Valério, muito obrigado pelas informações. Simon, a gente se solidariza também com a família desse corredor, um empresário aqui da cidade de João Pessoa, que infelizmente perdeu a vida numa pista de corrida, e esperamos que os atletas sigam essas dicas do Dr. Valério, que procurem se informar sobre si mesmos e procurem cuidar da saúde antes de correrem as corridas. Volto com você. Exatamente, João. Um alerta importantíssimo. Muito obrigado por trazer as informações.